Sejam bem-vindos ao ARM Podcast. Eu sou Elisa Távora e vou apresentar o episódio de hoje com um tema muito delicado, mas muito importante: assédio em igrejas. E nós temos aqui convidados especiais hoje que têm uma vasta experiência nessa área, cada um em suas esferas de atuação. Temos o Dr. Luíde e a doutora Simone aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. A doutora Simone atua como psicóloga há 20 anos. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu. Que gostoso a gente poder conversar sobre um assunto tão necessário para a nossa realidade. E o Dr. Luíde é o advogado-geral da Divisão Sul-Americana. Que bom ter você aqui com a gente. Uma alegria também receber esse convite para tratar de um tema de tanta relevância para a igreja e para os membros de uma forma geral, né? Foi no ano de 2002 que a Igreja Adventista iniciou o projeto Quebrando o Silêncio para os 8 países da América do Sul, com o objetivo de trazer prevenção e informações contra o abuso e a violência doméstica. Mas no início o foco era atender a comunidade, o foco era externo, com panfletos, com palestras, com passeatas. Mas com o tempo a igreja foi entendendo que esse risco também vinha e podia acontecer dentro da nossa igreja. E é por isso que agora a igreja adotou novas ações e diretrizes para prevenir e informar contra o abuso e a violência. E esse é o tema que nós vamos conversar hoje. Então, para a gente começar essa conversa, vou perguntar para a doutora Simone qual que é a diferença. Existe uma diferença entre assédio e abuso? Como é que funciona isso? Como que a gente pode explicar? Muito bom, Elisa. E aí a gente já precisa começar a entender que abuso, pensa num guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, a gente tem várias formas de abuso e uma delas é o assédio. Quando a gente fala de assédio, a gente está falando em uma relação de poder em que há uma coerção. Me ajuda aí no português, por favor, gente. Mas é no sentido de eu acabar colocando o poder em relação a uma outra pessoa, e aí isso se configura assédio. Tanto é que o assédio, ele normalmente os crimes, eles estão muito voltados para o ambiente de trabalho. Quando a gente fala do abuso em geral, a gente vai encontrar ele em vários outros âmbitos. Então, é importante que a gente pense, o assédio, ele é uma forma de abuso. Inclusive, existem vários tipos de assédio, né? Existe o assédio sexual, assédio moral, stalking, o bullying. São formas de violência, são formas de abuso específicas. Então, é mais pela questão jurídica que acaba sendo tão específico assim. Mas, em termos de consequências e efeitos, não tem diferença na vítima. Isso é muito importante. A gente hoje, nós temos um desafio aqui na América do Sul, porque nós tratamos com 8 países, né? E como nós tratamos com 8 países, nós temos que trazer isso para uma linguagem muito mais simples, mais direta. Então a gente, do ponto de vista jurídico, a gente tem dividido em 3 possibilidades: violência psicológica, violência física e violência sexual. E nós estamos colocando tudo dentro desse espectro de violência, porque aí a gente percebe esse uso que o abusador faz, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da igreja, seja no ambiente familiar, que talvez hoje seja o nosso maior desafio. Né? E eu queria começar fazendo aí falando um pouco, você mencionou o programa Quebrando o Silêncio, e é interessante quando a igreja começa um projeto e ela começa pensando que nós não temos esse problema, né? O Quebrando o Silêncio foi uma experiência que mostrou para nós que esse era um problema da sociedade, né? Para a comunidade, né? Todo mundo estava envolvido nisso. E quando nós fizemos esse programa, e esse programa ele começou a nos alertar também para esse problema dentro da igreja. E foi fantástico isso, porque se tem uma coisa que eu entendo que deve desagradar muito a Deus, é esse clamor silencioso dessa vítima que acha que isso é natural. Simone e Elisa, eu me assusto quando me deparo com vítimas, quando me deparo com família, quando me deparo com líderes que acham que a violência sexual, a violência psicológica, muitas vezes, são naturais. Que a gente tem que aturar isso, entende? Então, para mim, o nosso maior desafio é convocar as pessoas a quebrarem o silêncio. Talvez a parte mais bonita desse programa seja esse grande alerta, ou seja, procure alguém. Não é normal, não é natural
né? E esse desafio de falar que não é natural, eu creio que é o maior desafio desse projeto, né? Entender o que é, com podcasts, com discussões como essa que nós estamos fazendo aqui, mas principalmente chamar e convidar as pessoas a quebrar o silêncio e a se preparar para isso, né? E Luiz, você está trazendo um aspecto tão interessante que vamos falar especificamente em relação à questão do assédio, porque agora é assim, tudo é assédio, tudo virou assédio, que é uma forma que a gente vê que está impregnado na cultura. Só que tem uma diferença muito grande, porque paquera, por exemplo, é quando eu estou fazendo alguma coisa e tem uma reciprocidade. No assédio não tem reciprocidade. No assédio, eu estou olhando, dando uma cantada e a outra pessoa baixa a cabeça. A outra pessoa fica constrangida. Então, isso a gente está falando de abuso. Você está desrespeitando, você está entrando num território que não te pertence. E aí, como está dentro da cultura, por isso que é tão forte esse projeto, porque é justamente isso. A gente vai começar agora a quebrar uma cultura que é tóxica, adoecedora. E a gente precisa fazer a distinção disso, né? O elemento culpa, ele é usado pelo abusador para que a vítima não denuncie, para que a vítima não fale. Então, esse elemento de trabalhar a culpa da vítima, de quem é a culpa? A Né? vítima que se sente De quem é a culpada culpa? por isso. Exatamente. Ou seja, essa questão da culpa tem levado as pessoas a permanecer em silêncio, né? E o medo. Por isso, o desafio da igreja em criar uma estrutura, né? Nós começamos a discutir isso em 2010, em Atlanta. Foi a primeira vez que a igreja fez assim, uma discussão muito séria sobre isso. Foi exatamente discutir o que nós faríamos com pessoas, membros da igreja, ou pessoas que se tornam membros da igreja, que nós temos conhecimento de que ele tem um problema que envolveu abuso em algum momento da história dele. Porque nós temos a ideia de que, do ponto de vista pecaminoso, o batismo, todos os pecados são perdoados. Mas a igreja tem que estar atenta com alguém que tem esse histórico. Nós discutimos isso em 2010, na Conferência Geral de Atlanta. E nessa conferência ficou estabelecido que sim, nós devíamos ter atenção para isso. Mesmo que o indivíduo fosse transferido, mesmo que o edifício fosse rebatizado ou batizado, nós teríamos que ter cuidado com isso. E a partir daí, a igreja começou a voltar os olhos para isso. Ela começou a perceber que ela também era vítima, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, a igreja ela deixa de ser vítima quando ela sabe do abuso e esconde. Entende? Sim. Ela deixa de ser vítima aí. Então hoje o nosso maior desafio é a igreja reagir na condição de vítima e não a igreja trabalhar para ser uma cúmplice do abusador. Exatamente. É por isso que a gente não pode esconder esses fatos, né? Ou seja, um problema como esse não pode ir para debaixo do tapete. Agora, nós temos aí, o que a gente percebe? Há alguns casos represados, né? Há casos do passado que não foram analisados, porque nem estrutura para isso nós tínhamos. E a gente está visitando esses casos. Nós estamos conversando com as pessoas, nós estamos entendendo como isso aconteceu. E isso tem surtido muito efeito, porque não é bonito a igreja esconder isso. Hoje, não só hoje, não, acho que sempre foi assim. A sociedade não aplaude. Veja, a sociedade sabe que a igreja ela não é infalível. Nós não acreditamos na infalibilidade da igreja. A igreja pode falhar. Sim. O que a igreja não pode é dizer, nesse caso, que falhou. Ela tem que dizer que falhou, não é? Ela tem que admitir. Veja, se ela não falhou, se ela foi vítima, ela tem que dizer, olha, nós, esta pessoa, esta criança e a igreja foram vítimas e nós estamos aqui na delegacia, nós estamos aqui na polícia, nós estamos aqui no Ministério Público, nós estamos aqui no juiz para dizer que nós somos vítimas e vamos dar toda a estrutura e vamos construir uma ponte para que não se confunda pecado com crime, né? O pecado, sim, Deus perdoa, etc. Mas o crime existe uma dívida com o Estado, né? E nós, como igreja, não temos que fazer julgamento de crimes. Nós não lidamos com crimes. Já ia ser a pergunta que eu ia te Exatamente. fazer. Qual é, até que ponto, né? Tem o perdão, tem o crime, essa pessoa pode voltar a participar ali da igreja? Exatamente. Veja, nós temos muitas pessoas que estão cumprindo pena e se convertem. Isso não tem nada a ver, né? Porque, veja, a pessoa está dentro da prisão, ela está cumprindo 20 anos de prisão. Ela se converte e se torna um cristão com 10 anos. Ela não vai sair em liberdade só porque ela se converteu, né? Então, uma coisa não tem relação com a outra. Um crime gera uma dívida com o Estado, né? O pecado é o perdão redentor de Deus que vale a eternidade, que é uma coisa para o resto da vida da pessoa. Mas não é a mesma coisa. Por isso que a igreja não pode usar o perdão para esconder um crime. Entende? E olha só que interessante, eu fiz questão de trazer esse dado
Isso aqui foi um estudo voltado para essa questão do perfil do abusador, e esse estudo mostra que mais da metade dos criminosos sexuais condenados acabam de cumprir pena e voltam para a penitenciária antes de 1 ano. E em 2 anos, esse percentual sobe para 77%. Então, nós estamos falando de pessoas, ok, Deus pode transformar, sim, eu acredito. Mas a gente também tem que levar em consideração os estudos que mostram que 77% deles podem ter reincidência. E nós estamos falando de uma comunidade. E o objetivo de uma igreja também é proteger. A igreja ainda é um lugar seguro. E por ser um lugar seguro, ela pode também se tornar alvo, porque a violência, a maior parte dela acontece dentro de casa, que é um lugar seguro. Então, igreja, escolas, são lugares seguros também. Não tem como a gente fechar os olhos para isso. Por isso que é tão importante a gente falar. E quando a gente fala, essa é a melhor forma de prevenção. Essa é a melhor forma... peraí, isso aqui tá errado. Isso aqui, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí a gente começa a mudar toda uma cultura em relação à questão do abuso, e a gente protege os membros da igreja fazendo isso também. Essa questão que você falou dos perfis, eu acho que é muito importante da gente trazer e deixar, quem sabe, isso um pouco mais explicado, né? Deixa eu pegar uma carona com a Simone rapidinho. Antes de você voltar pro perfil, Tudo bem. tem um pontozinho, Simone, que a gente precisa destacar nesse podcast. Porque é o seguinte, veja, a igreja começa a entrar com toda a força nesse combate. E a gente começa a criar uma estrutura de deixar todos atentos dentro da igreja. Então, o que a gente tem percebido na nossa casuística aqui? Porque, veja, nós temos 184 advogados distribuídos em todos os campos, instituições da igreja, escolas, e a gente está de olho em tudo que está acontecendo. Então, a gente tem treinado os pastores, treinado os líderes, treinado os administradores. O que a gente tem percebido? Que já não acontece mais, nós já não temos mais tantos casos dentro da igreja. Não temos mais casos no Clube Desbravadores, não temos mais nos eventos, não temos por quê? Porque nós estamos atentos com olhos para isso. O que a gente está percebendo? Nós estamos começando uma migração dos casos de abuso para a família, para casa. Então, às vezes, o abusador ele até pode ter contato com a igreja, conhece as pessoas ali, mas ele vai estabelecer uma amizade com a família. Por isso o foco que nós estamos agora colocando no Quebrando o Silêncio é a questão da família estar atenta ao que está acontecendo com aquela criança. Porque o abusador, ele não consegue mais na igreja, ele não consegue mais no clube, ele não consegue mais na escola, ele não consegue mais nos eventos. Nós estamos sempre atentos demais para o que está acontecendo. Ele começa a migrar para a família. E às vezes, você vai falar do perfil agora, mas às vezes esse homem ou esta mulher são tão qualificados nessa postura deles que eles ganham a confiança da família de tal forma que as famílias, nós temos casos assim agora, que as famílias não acreditam na criança. Nós temos um caso emblemático em que o indivíduo foi preso preventivamente pela polícia, a polícia tem todos os indícios, a polícia tem as provas, a polícia já vai converter a prisão dele, ele já está para ser julgado e a família ainda não acredita. A família ainda acha que ele merecia uma chance, que ele merecia... Agora, como é que fica essa segunda chance para a vítima? Entende? A vítima quer ver aquele caso resolvido. A questão de um abuso que não foi resolvido é sempre uma página aberta na vida da pessoa. Ela não vira a página. As pessoas precisam entender como é que funciona isso na cabeça da vítima e não na cabeça do agressor, né? Você está trazendo um aspecto importante, só para eu aproveitar o gancho. O abuso, ele traz consequências perigosíssimas para a vítima. E consequências que podem estar com essa vítima ao longo de toda uma vida. Então, é muito importante que tudo possa ser feito para que ela tenha aquela sensação de que ela foi acolhida, de que ela foi cuidada, de que ela foi tratada, porque as consequências vão estar lá. São sequelas que podem ser levadas para o resto da vida. Então, é um caso delicado que a gente tem que pensar, ok, como é que vai ser todo o procedimento, mas a gente tem que pensar que existe uma vítima e nós, como igreja, a gente precisa proteger essa vítima. Ela faz parte, é um membro da nossa igreja, né? Muito importante isso mesmo. A gente vai esclarecer um pouquinho agora, na verdade, um pouco mais sobre o perfil do abusador, né? Às vezes a gente pensa assim, todo abusador
tem algum transtorno psicológico? Existe isso mesmo? Ótimo, Elisa. Eu até peguei aqui, tomei a liberdade de pegar um estudo. É um estudo de revisão, são os estudos que eu mais gosto, porque ele pega tudo quanto é artigo que fala sobre o assunto e ele vai escrever sobre. Então, o título é Perfil Psicológico e Comportamental de Agressores Sexuais de Crianças. Ele é bem voltado para a questão de violência sexual em relação a crianças. Ele vem mostrando 10 tipos de perfis de agressores, mas o próprio estudo mostra que isso daqui, ele é interessante para a psiquiatria, para a psicologia forense, para as pessoas em geral, não. O que é muito importante para a gente, quando a gente pensa numa comunidade? Existem 2 perfis clássicos. Eu até nem gosto do termo que eles usam o abusador e o molestador. Os 2 são abusadores, mas é que um vai vir numa forma mais sutil. Então, aquela sensação, existe uma piada sexual, existe um toque diferente, eu acho estranho, eu me sinto mal, mas eu não consigo entender o que aconteceu. Gera um É um desconforto. estranhamento. Ele está simplesmente começando a ir além, só que é de uma forma sutil. O molestador não. Ele já vai vir com violência, ele já vai colocar a mão e você percebe claramente que está sendo abusada. Mas as 2 formas são formas de abuso e as 2 vão trazer sofrimento psíquico. Mas aí o que os estudos mostram pra gente? Não necessariamente a gente vai encontrar pessoas com transtornos psiquiátricos ou seja lá o que for. Mas o que a gente encontra? Em geral, são pessoas que têm imaturidade emocional. Ou seja, eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não sei lidar com os meus impulsos, com os meus desejos. Então, tem uma imaturidade emocional. Apresentam também uma dificuldade ou inabilidade em lidar com os problemas. Então, eu tenho uma baixa tolerância à frustração, os problemas começam a ficar difíceis, eu não sei lidar com eles. Você percebe? Nós estamos falando de um modo de funcionamento que acaba deixando essa pessoa mais vulnerável a abuso. E quando eu falo vulnerável, no sentido de que assim, eu me torno propenso a ser um abusador. Quando eu não sei lidar com as minhas emoções, quando eu não sei lidar com o meu próprio comportamento. São pessoas que podem ter baixa empatia, e aí é quando eu entendo que podem pensar em transtornos psiquiátricos ou provavelmente um transtorno de personalidade, narcisista, a sociopatia, por exemplo, porque são pessoas que não se colocam no lugar do outro. Elas não têm, não sofrem com esse outro. E aí, normalmente, esses transtornos de personalidade, a gente encontra classicamente esses perfis, mas não necessariamente. Pessoas que já sofreram abuso, tem essa tendência? Então, os estudos mostram que existem, para alguns perfis mais graves, existe histórico de abuso durante o desenvolvimento, mas existem muitos outros estudos mostrando que existem abusadores que nunca passaram por um abuso. Olha só que interessante isso. Então, e ele mostra também a questão da cultura. E aí eu fico pensando, essa questão do machismo, por exemplo, o homem ele sofre muito com isso. Tanto é que os homens morrem muito porque, por conta de uma coisa, homem não chora, homem não sente dor e tudo mais, eles não procuram hospitais. E aí eles acabam procurando só quando as doenças estão, de repente, bem mais graves. E aí tem uma questão cultural envolvida nisso ainda, sabe? Por isso que o Quebrando o Silêncio ele é tão necessário. Porque é uma desconstrução em relação ao que é respeito. Eu acho que a palavra principal é respeito. Então, é o que a gente encontra em relação a perfil. Claro que a maioria são homens, e a gente vai encontrar aí, a faixa etária é acima de 30 anos, apenas 30% são menores de 30 anos. Deixa eu ver o que tem mais de interessante aqui. Quando a gente vai ver o molestador, que é aquele que pratica violência de uma maneira mais dolorosa e explícita, você vai ver muito histórico de perversão, envolvimento com... Exatamente. Você vai ver, no histórico dele, você vai fazer esse tipo de levantamento. Mas a gente não tem como tratar especificamente um perfil, porque é o que os estudos mostram, mas são estudos empíricos que eu estou fazendo uma anamnese, eu estou levantando a história de vida desse abusador, porque são comportamentos. Agora, tem uma característica que 80% deles têm a inteligência ok ou acima da média. Então, isso significa que um abusador, ele pode estar em qualquer cargo, em qualquer função, porque ele é uma pessoa muito inteligente. Então, não existe um lugar que não vá ter um abusador, por exemplo. Sabe? É impossível a gente dizer, aqui está livre, não tem como a gente falar isso. Então, pegando justo essa sua última frase, né? Às vezes a gente vai pensar, poxa, por que a gente está conversando sobre isso para a igreja? A igreja não é um ambiente seguro, a igreja
onde tem cristãos, onde a gente imagina que esse tipo de coisa não aconteceria. Então, por que que a igreja é um ambiente vulnerável? Por que que ele chama a atenção de um abusador? Por que a igreja chama essa atenção? Então, e aí, novamente, é bom a gente destacar. O abuso, ele acontece, quando a gente pensa no abuso sexual, por exemplo, ele vai acontecer principalmente dentro das casas. No lugar que, aparentemente, é o lugar mais seguro, né? Quando a gente pensa em casa, a gente pensa em segurança. Igrejas e escolas e hospitais, teoricamente, são lugares seguros. Mas a gente já entendeu também que o fato de serem pessoas altamente capacitadas, eles podem estar em qualquer ambiente. Então, por isso que é tão importante a gente falar. Tem um verso que eu gosto muito de falar por aí, que é Oséias 4,6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Tem um contexto teológico, mas cabe aqui também. Então, quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente previne esse tipo de comportamento. E dentro das igrejas, a gente tem as relações assimétricas, ou seja, você tem um líder e tem um liderado. Você tem alguém que está numa condição de conselheiro e alguém que está numa condição mais vulnerável. Eu vou estar trazendo os meus problemas para você. Então, essa condição assimétrica, ela pode ser um problema quando a gente fala de um abusador. Se esse líder, por exemplo, ele tem traços para ser um abusador, tá aí a faca e o queijo na mão para que alguma coisa aconteça. Então, quando a gente fala do que são relacionamentos saudáveis, quando a gente começa a falar de jogos psicológicos, quando a gente começa a falar de tendências narcísicas, de repente é difícil o que eu tô falando aqui agora, mas os relacionamentos, eles podem ser saudáveis. E quando a gente fala de relacionamentos assimétricos, ou seja, um líder e um liderado, seja qual for, nós estamos falando de relacionamentos em que vai haver alguém precisando de ajuda. Se esse líder, ele tem traços, essa relação, ela pode ser um problema nessa hora. Por isso a importância da gente falar sobre o que é o abuso e o que é um relacionamento livre de abuso. Tem um detalhe importante nisso também, porque às vezes nós temos algumas coisas do passado que foram atualizadas e as pessoas não sabem, né? Por exemplo, quando nós falamos da questão do estupro, né? Antes o estupro era a conjunção carnal, né? E você tinha aquela perícia para saber no IML se a pessoa tinha sido estuprada ou não. Hoje isso acabou, né? O estupro, ele foi ampliado e ele pode ser presumido abaixo de 14 anos, qualquer tipo de violência sexual com as crianças, os adolescentes abaixo de 14 anos, já é um estupro presumido, ou seja, não tem que discutir isso. E existe a questão do estupro ampliado. Então, não é só mais a conjunção carnal que é o estupro. O estupro agora pode ser o ato libidinoso, ou pode ser o ato análogo ao ato sexual, ou seja, houve uma ampliação muito grande do que é o estupro. Então, às vezes, a pessoa pode estar passando por um tipo de violência sexual e não acha que é uma violência sexual porque não houve conjunção carnal, né? Não houve a penetração em si, por isso eu não fui estuprado, por isso eu não fui estuprado. Não, não é isso. Esse crime ele foi ampliado, esse crime ele é nefasto de qualquer jeito, né? Então, essa ideia de provar o crime através desse exame de negócio, isso acabou. Isso acabou. Hoje, a declaração da vítima é a principal prova. É interessante a gente ver essa mudança da doutrina criminalista, né? A declaração da vítima é fundamental. Então, por isso que o líder de igreja, o líder de clube, o professor, o diretor da escola, essas pessoas que vão ter esse contato com crianças, eles têm que ter cuidado. Não é para a criança ficar em ambiente fechado com um adulto. Não é para uma criança ficar numa barraca sozinho com um adulto. Não é para uma criança ficar sozinha com um pastor na sala pastoral. Não é para isso acontecer. Não é para isso acontecer. Não deve acontecer, né? Ele deve tomar essas medidas. Por quê? Porque a declaração da vítima hoje tem uma importância muito grande. Então, a gente sabe que pode acontecer também a denúncia falsa. Sim. Né? Então, e essa denúncia falsa, ela pode ser dolosa, ela pode ser intencional, ou ela também pode ser fruto de algum elemento de imaginação, a depender da idade da criança. Para isso, a gente tem hoje perícias, pessoas especializadas que vão entender como isso acontece. Porém, a declaração da vítima hoje é fundamental. Então, se nós queremos evitar este problema, né, evitar esse desafio, e principalmente,
Se você tem a figura de um abusador que às vezes nem sabe que tem essa tendência, que nunca teve essa oportunidade, é melhor que a gente, como igreja, como escola, comunidade, como família, evite qualquer momento como esse que pode acontecer. Então, criança não tem que estar sozinha com o adulto, a não ser que seja pai, mãe, né? Criança não tem que estar trancada, criança não tem que ser disciplinada por diretor sozinha, criança não tem que passar por nada disso. Diminuir os riscos e as exposições. Lógico, exatamente. Então, por quê? Porque a declaração vai gerar o procedimento. Entende? Não tem mais, agora com o novo procedimento que a lei está adotando, a declaração da vítima é fundamental. Então, o suposto ou o agressor, se for falso, ele vai ter que provar. Entende? Que começa a trazer uma responsabilidade para você também. Então, se você é um diretor de escola, você tem que ter muito cuidado como você vai lidar com as crianças. Se você é um pastor jovem, um pastor que lida com o departamento infantil, você tem que ter muito cuidado. Lida com os desbravadores, né? Você tem que ter muito cuidado com isso. Se você é um líder desbravador, você tem que estar atento com isso, né? Claro, tudo vai ser investigado, a polícia vai investigar, vai se verificar. Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui de denúncia falsa para que as pessoas possam entender. Uma ex-namorada quer prejudicar um namorado que está contra ela e faz uma denúncia falsa, né? Um ex-funcionário que tem raiva do empregador e faz uma denúncia. Tudo isso vai ser avaliado, vai ver se houve alguma circunstância que traria algum tipo de vingança e algum tipo de vantagem para a vítima. Tudo isso vai ser analisado. Mas hoje a declaração da vítima tem um valor. Então, às vezes, as pessoas acham que esse cuidado que a gente vê em outros países é uma questão cultural, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa. Aí uma criança vai abraçar um adulto, ele levanta as mãos, né? E às vezes a pessoa não entende. E no Brasil, não, pega, bota no colo, etc. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com essa abordagem, muito cuidado com esses abraços, muito cuidado. Infelizmente, é um cuidado que nós temos que ter. Ou felizmente, né? Porque o próprio conceito de abuso, ele pode variar de uma pessoa para outra. Exatamente. Né? E aí, quando você começa a trazer, vamos para a parte prática. Então, se eu estou falando que é uma criança que é vulnerável, e ela pode ter imaginação, e ela pode ser lá o quê? Então, eu não vou atender essa criança sozinha. São dois homens para atender um menino, para ir ao banheiro, por exemplo. Exagero? É proteção. Ou então, um casal para atender... Isso, exatamente. O pastor vai fazer o aconselhamento. Traz alguém junto. Terem duas pessoas lá é sempre melhor. Primeiro que onde estão dois é melhor do que um, não é? E isso vai fazer com que proteja tanto essa pessoa quanto o líder. A gente precisa pensar que são relações assimétricas, são relações em que há um líder e um liderado. Então, como é que a gente pode proteger esse líder também, entende? Pensando agora no pastor, né? Se a pessoa buscar um aconselhamento, existe alguma orientação para esse líder, o pastor, enfim, como líder daquela igreja, ele tem alguma responsabilidade sobre isso? Então, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar. Eu já atendi, foram duas situações. A pessoa marca um aconselhamento pastoral, e aí o pastor se depara com uma situação de abuso, seja sexual, seja uma violência física. Eu costumo dizer, é muito interessante que o pastor ele conheça bem a comunidade em que ele está inserido. Eu costumo dizer, é bom você ter aí um bloco de notas com a tua rede de contato. O Disque 100, por exemplo, se é uma criança, se é um adolescente, se é um idoso, se é um deficiente, é o Disque 100. Mas é legal também você ter o telefone da Delegacia da Mulher, o telefone da Delegacia da Criança e do Adolescente, o CREAS, que é um centro de referência especializado em assistência social. É um serviço público que ele é voltado para famílias que já sofreram abuso. E é bem interessante o programa que acontece dentro de um CREAS. E é interessante que o pastor conheça esse serviço, principalmente quando ele está diante de famílias que não têm recursos, por exemplo, para irem em busca de um tratamento adequado, né? E são tratamentos excelentes, a abordagem lá é muito boa. Conselho tutelar, é muito importante que o pastor tenha qual é o endereço, o telefone do conselho tutelar daquela comunidade, porque quando ele está diante de uma situação, no aconselhamento, ele não sabe o que está aparecendo, e aí ele tem aqui alguns contatos, e ele já começa a fazer o acolhimento e encaminhamento quando necessários. Claro que tem também uma posição, né, Luigi? Por outro lado, ela está falando disso do pastor que é procurado por um aconselhamento. Isso, tá. E aparece na hora, né? Agora, o que acontece, por exemplo,
E aí agora trazendo para uma questão bem prática mesmo. Vamos dizer que a gente recebeu uma denúncia de algo que aconteceu ou na igreja, ou numa reunião do clube, ou numa excursão, ou num acampamento oficial da igreja. Ou seja, dentro né? do contexto. Dentro da nossa responsabilidade, não é? Dentro da nossa responsabilidade como instituição, como igreja. Vamos dizer que aconteceu dentro de das nossas escolas, dentro dos nossos templos. Nesse caso, Simone, nós temos um procedimento agora votado. É uma coisa nova, é uma estrutura que a igreja já existia de uma forma não tão generalizada, mas agora é uma estrutura em parceria com a nossa gestora de riscos, é uma estrutura em parceria com a igreja, é uma estrutura em parceria com o escritório jurídico da igreja. Então, hoje, se um problema ocorre, cabe ao pastor distrital procurar a administração da missão ou da associação, ou seja, da unidade local da igreja, e essa administração, junto com o advogado, vai iniciar todas as providências. Então, nós vamos analisar o caso como estrutura jurídica da igreja e nós vamos tomar todas as providências. Essas providências podem ser inúmeras. E uma delas, e a principal, é fazer essa comunicação para a polícia. Sim, é um crime, né? Exatamente, é um crime. Caso de polícia. Esse é um ponto para nós. Isso nunca vai ser natural. Essa equipe treinada já sabe que isso não é natural, já sabe que isso não é uma coisa para ser escondida, já sabe que isso é um problema, ou seja, é uma coisa que nos traz uma tristeza muito grande, mas pior do que não enfrentar essa tristeza é guardar essa tristeza debaixo do tapete. A gente não adota mais esse procedimento, a gente está muito sério com relação a essa abordagem. A gente sabe que pode haver um caso do passado que a gente tem, na medida do possível, analisado e vendo como trata, mas hoje, os novos casos, já faz um tempo que nós estamos adotando esse procedimento, ele é tratado como um problema para nós efetivo. Então, nós colocamos a estrutura para atuar nesse problema. Então, porque de fato né? Se é uma criança que estava sob nossa guarda, por exemplo, é pior ainda. Né? Nós temos um cuidado ainda maior nesse aspecto. Então, a gente tem tomado a providência. Então, nesse caso, ficou o aconselhamento do pastor de um fato que ocorreu fora da igreja. Está sendo trazido para ele. E fica o projeto do Quebrando o Silêncio também para incentivar as famílias a estarem atentas a isso. E denunciarem. E internamente, nós ficamos com essas medidas oficiais, estruturadas e votadas da igreja de tomar esse passo a passo. Ou seja, que o pastor distrital não é que ele não faz parte, ele recebe esta informação original, mas ele passa adiante para que uma estrutura profissional assuma dali para frente para combater efetivamente o abuso dentro da nossa estrutura. Ele né? precisa reportar a associação ou a missão. Sim, exatamente. Ele procura o campo local, a associação, missão, para que possa acionar o escritório jurídico da igreja, tudo isso, para que a gente entre no caso. Perfeito. Eu vou fazer uma pequena pausa para te lembrar de nos acompanhar nas nossas redes sociais. A RM, como gestora de riscos, se preocupa com a prevenção e o cuidado aí na sua igreja. Então, lá você vai encontrar muitos outros materiais e informações de prevenção para a sua localidade. Você vai nos encontrar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no YouTube. E o nome do nosso perfil em todas essas redes é ARM Sul-Americano. Vamos voltar aqui, a gente já tem que ir caminhando para o final da nossa conversa. A gente sabe que esse tema é muito A vasto. gente ficaria horas aqui, né, Luiz? Daria para ficar bastante tempo Tem conversando. um podcast daqueles de 3 horas. Sim. Mas a gente precisa ir caminhando Sim. mais para o final. Ainda quero trazer um outro ponto importante. Nós falamos aqui muito de crianças, adolescentes. Mas só elas estão sujeitas a sofrer abuso? Explica pra gente um pouquinho mais. Quem é que está sujeito a isso? Não. O abuso é qualquer relacionamento em que haverá uma relação assimétrica. Então, eu uso de poder em relação a uma outra pessoa. E que pode ser uma mulher, pode ser um homem também, dependendo da posição que essa mulher começa a se colocar. Crianças, idosos, deficientes. Mas, claro, as crianças, os idosos e os deficientes, eles são adolescentes, eles são vulneráveis. O termo é esse, é vulnerabilidade. Então, são categorias que a gente precisa dar uma atenção diferenciada. E, por isso, todo esse movimento da igreja em relação a aventureiros, desbravadores, para proteger mesmo esses vulneráveis. Porque é esse o termo. Para você ter uma noção, Elisa, eu me lembro de uma situação em que os avós, eles estavam indo para o sítio e eles levaram a netinha de 4 anos, os pais iriam chegar só à noite, então eles adiantaram para levar a netinha de 4 anos para a chácara, para o sítio. Quando a mãe chega à noite e vai dar banho na filha, ela percebe que a calcinha da filha está suja de sangue.
E aí é quando acaba vindo a notícia terrível de que essa criança foi abusada pelo caseiro. Não. Então, o que que a gente pensa? Essa criança, em algum momento, ela ficou exposta. Uhum. Ela não teve o olhar necessário e naquele momento, um abusador acabou se aproveitando. Então, nós estamos falando de vulneráveis. Quem que vai pegar uma criança e vai soltar no meio da Paulista, por exemplo? Porque é vulnerável. E o mesmo acontece quando a gente fala de abuso sexual. A gente precisa proteger essas crianças. Então, aproveitando isso, que dicas que você tem para os pais e responsáveis de como cuidar dessas crianças? Precisa falar sobre isso com elas? Ótimo, porque olha só, a gente está falando que abuso é desrespeito. Então, a primeira coisa que precisa acontecer em qualquer tipo de relacionamento, e nós estamos falando de relacionamento assimétrico, um pai, uma mãe e uma criança, ok? É vertical esse relacionamento. É o respeito. Então, desde pequenininha, vou trocar a fralda da criança? Filha, a mamãe vai trocar sua fralda, você tá sujo, vamos colocar essa roupa. Ó, eu tô respeitando o corpo dessa criança, eu tô dizendo por que eu tô tocando no corpo dessa criança. E quando essa criança é acostumada a só vão tocar em mim e estão dizendo o que vai acontecer, quando vem algo diferente, ela sente o estranhamento. E a gente já falou um pouquinho, né? O perfil tem aquele que é mais sutil e tem aquele que é explícito. A gente tem uma tendência a achar que o abusador é só o explícito. Não! Ele é manipulador, ele é intencional. Então, é só um estranhamento que essa criança sente. Então, quando ela começa a se sentir estranha, aí vem a segunda característica. Então, é respeito e confiança. E quando eu falo confiança, é olho no olho. Você precisa desenvolver o hábito de ter esse contato olho no olho. Eu costumo ouvir e dizer também, as pessoas ficam nuas, mas elas não conseguem olhar no olho, porque parece que olhar no olho é muito mais profundo. Mas é isso. E quando você tem esse contato visual com teu filho, ele começa a confiar em você. Na verdade, a criança naturalmente já confia em você. Ela entende que você é protetor. Daí é tão complicado quando a gente pensa no abuso dentro de uma casa. Mas aí o que acontece? É respeito e confiança. Se essa criança cresce em um ambiente em que o respeito é praticado com naturalidade em relação ao seu próprio corpo, quando essa criança confia nesses adultos, qualquer estranhamento, qualquer relacionamento mais esquisito, ela vai falar, ela vai contar. Eu costumo dizer também, você precisa conhecer as pessoas, todas as pessoas que prestam serviço para sua criança. Então, se ela faz natação, você precisa conhecer quem é esse professor de natação, quem é o professor de inglês, quem é o líder dos desbravadores, quem é o conselheiro. Você precisa ter acesso a todas essas pessoas que estão tendo relações verticais, entende? Eu preciso saber quem é todo mundo. E aí eu penso também, Elisa, essa questão de vamos dormir na casa do amigo, a gente já entendeu que são conhecidos. Então é muito importante que vocês tenham precaução em relação a essa questão de dormir um na casa do outro. Eu me lembro de uma situação que eu escutei de alguém falando assim, eu tô trabalhando, então meu filho vai ficar na casa da minha funcionária o mês inteiro. E você conhece quem é a funcionária? Eu conheço ela. E quem que mora lá? O marido e o filho de 13 anos. Tá, e você conhece eles? Não. Você percebe? Essa criança, ela é vulnerável. E ela está diante de uma situação em que você não tem total... você não sabe quem está lá. Então, é literalmente a gente mudar um pouco essa percepção do que é esse cuidado com a criança. E uma coisa muito importante também, que eu só queria destacar. Quando a criança tem mudança de comportamento repentina... Muito importante. Qualquer mudança de comportamento que seja repentino, eu preciso prestar atenção. Não estou falando de abuso aqui. Pode ser um sinal, né? Mas... se você sabe quem é o teu filho e você começa a perceber que essa criança está diferente, você tem aquela sensação, nossa, não é o meu fulano, sabe? Você precisa atentar, precisa acender, abrir os dois olhos, porque tem caroço nesse angu. É uma expressão, mas é para você guardar. Porque mudança de comportamento repentina, isso é sinal de alerta para algo que está acontecendo com essa criança. Eu não necessariamente estou falando de abuso, ok? Mas eu preciso atentar para isso, porque nós estamos falando de uma criança que ela naturalmente está exposta a relações assimétricas. A maioria das relações dela são assimétricas. E onde existe relação assimétrica, existe possibilidade. É igual a história, eu vou sair na rua, eu posso ser assaltada, mas eu posso não ser também. Então, é uma mudança de concepção mesmo. Estamos chegando ao final desta conversa. Eu já aprendi muito nessa troca aqui hoje e eu espero que você também tenha aprendido bastante. Mas se ainda tiver ficado com alguma dúvida, entre em contato conosco.
Nós temos a assistente virtual, a Laura, e você pode entrar em contato com ela através do WhatsApp pelo número 6198-277-4300. Você também pode ligar nesse número e você será prontamente atendido. Já tô curioso para conhecer a Laura, viu? Eu também, fiquei. Será que ela tem um formato Gente, também? entra É. em contato com a Laura. Tem várias, não só sobre esse assunto, como vários outros sobre prevenção Muito bem. nas igrejas. E vocês podem deixar alguma mensagem especial, um recado final para a comunidade, para a igreja? Eu só tenho uma coisa a dizer. A ideia de quebrar o silêncio é fundamental. Não é natural sofrer nenhum tipo de violência, seja ela psicológica, seja ela física ou seja ela sexual. Se você tem alguma coisa que lhe incomoda, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure a igreja, procure qualquer pessoa que possa lhe ajudar. Não interessa a sua idade, não interessa o que papel, em que momento, em que lugar você está da igreja, da sua família inclusive. Se você sente algum tipo de violência, você que está assistindo esse podcast, você hoje aqui aprendeu uma série de coisas que podem ser consideradas. Por favor, não fique em silêncio. Quebre o silêncio, busque ajuda e nós vamos de alguma forma tentar lhe ajudar. E eu queria também contribuir, queria que vocês pensassem comigo. A vida, ela é um dom divino. E Deus veio a este mundo para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Nessa hora eu lembro de José. José, ele sofreu todas as formas de violência. Sexual, psicológica, física. Mas olha o que aconteceu. Qual que é o final da história de José? E eu preciso que você entenda isso. Por mais dolorosa que seja a situação que você esteja vivenciando ou que você já passou, você pode ter um final completamente diferente, porque o teu corpo ele é o templo do Espírito Santo. Então cuide bem da tua mente, das suas emoções, dos seus pensamentos, cuide bem desse corpo, porque aí o Espírito Santo vai atuar poderosamente na tua vida e ele vai trazer cura para a tua vida. E você ainda vai se tornar um instrumento poderoso de salvação e cura na vida de outras pessoas. Que lindo isso. Chegamos ao final de mais um ARM Podcast. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam continuar prevenindo também, possam proteger as suas comunidades. Lembre-se, o nosso ministério é proteger o seu ministério.